ver naquelas crianças a oportunidade delas realizarem o sonho delas através de uma bola de futebol. Às vezes eu paro e olho para ela. Será se tudo que eu sonhei para mim não veio, mas que possa vir para ela? A oportunidade da minha vida. É muito nervosismo, é muita vontade de querer, né? É algo que a gente nunca sonhou, né? Não chegava nem perto. Eu acho que o futebol brasileiro não tem como comparar com nenhum outro. Então eu vejo o futebol brasileiro como a melhor coisa que existe. A quadra que reformaram ficou mais bonita. Mais do que o legado físico que vai ficar aí para a comunidade, tem o marco psicológico que fica para o pessoal daqui. Vai ficar para sempre na memória das meninas daqui. O juiz apitou, a orelha vai rolar. É só questão de tempo e a vitória vai chegar. As diferenças que o Brasil tem é maravilhosa, é sensacional, né? Cada cidade tem a sua cultura, cada cidade tem a sua culinária, cada cidade tem a sua coisa histórica. Pra você ver, nós passamos por cidades diferentes, culinárias diferentes, com jogadores diferentes. Isso tudo é conhecimento, isso tudo nós vamos levar pro resto da vida. Manaus é uma cidade muito boa. Tem comida boa, melhor peixe, tambaqui, o melhor tambaqui, açaí. É um lugar que tu não vê tristeza. Vento o tempo todo, calor demais, pássaro, cavalo, tem tudo. A principal beleza, né, que todo mundo vem e se encanta é o Encontro das Águas. Maravilhosa. A cidade de Manaus é uma mãe que apoia todos os filhos. Manaus é nosso coração. Aqui é uma cidade, né, que a galera gosta muito de futebol, a galera ama o futebol. E na rua, você vê, a gente anda aqui muito flamenguista. O futebol faz parte do dia a dia. Todo bairro que tu entrar, tem um campeonato de bairro, às vezes tem bairro que tem, às vezes tem a quadra, quando não tem no local dele, mas tem próximo, eles estão no campeonato lá. Na realidade, essa praça era uma praça meia morta. Hoje está uma praça viva. 2 semanas atrás, a quadra não estava desse jeito. E hoje a gente vê, além de ela estar bem reformada, está bonita e movimentada, né? Isso deixa a galera, tipo assim, caraca, olharam pra gente, sabe? Pô, deram um grau, melhoraram aqui a nossa comunidade, a nossa região. Agora a gente vai ter onde jogar aquela pelada, se reunir com os amigos. Até eu vou querer dar uma suadinha a mais, né? Vai jogar a bola. Oh, vocês não me chutaram com uma bola, né? Jogar até cansar, quero ver jogar. Quero ver jogar, quero ver jogar até cansar. Eu quero que venha conhecer a nossa praça, a Praça Dom Pedro, em frente de Cavalaria. Eu sou o eletricista Arnaldo e o meu telefone é muito fácil. É 9316-2654. Ajude o Arnaldo, gente. O Arnaldo tá na mídia. Vai lá, qual mais? Aqui no torneio tá sendo irado, porque tá sendo uma inclusão que antigamente não tinha, né? Só era masculino, masculino, masculino. Parece que eu só vou visitar, gente. Vou resolver assistir o jogo delas e vir mais pra perto. É um lugar que tu não vê tristeza. Vento o tempo todo, calor demais, pássaro, cavalo, tem tudo. Cara,
o futebol, né? O futebol tem que ser alegre, o futebol tem que jogar dessa maneira. O futebol brasileiro é dessa forma, é alegre. Pô, vou falar pra você que a galera tá me surpreendendo aqui, porque eu vi alguns jogos ali, tem uns moleque rabisqueiro, que eu vi que joga X1, X2. O nível é alto. Eu espero mesmo que, como eu sou padrinho deles, eu espero muito que eles consigam essa vaga aí pra Copa do Mundo. É uma experiência que vai deixar tipo uma porta aberta para os moradores locais aqui do bairro, porque a gente sabe que tem talento, só falta aproveitar, né? Falta oportunidade. E a gente vê esse sentimento aqui. A gente vê a importância do que está acontecendo hoje para a galera daqui. Tudo começou há 3 anos atrás. Isso era eu e meu esposo. Eu saí de onde eu trabalhava e ele de onde ele trabalhava e arriscamos. É bem emocionante assim, mas um negócio tão pequeno, sabe? E hoje evoluiu e tá se tornando reconhecido aos pouquinhos. Vendemos o apartamento, que era a nossa moradia própria, para montar o nosso próprio negócio. E hoje, graças a Deus, está fluindo. E conseguimos chegar aqui com Delícias da Paula, café, restaurante e lanche. A gente fica no restaurante, faz comida, faz café. A família é um sonho. E tudo que a gente faz é pela nossa família. Nós gostamos muito, agradecemos muito todo esse movimento que vocês fizeram aqui. Muito obrigada mesmo, vocês não sabem a força disso tudo que vocês promoveram aqui. Eu costumo falar que o esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo, né? Então, trazer isso para Manaus, você está fazendo com que as crianças se incluam na sociedade, está fazendo com que as crianças tenham esperança, vê naquelas crianças a oportunidade delas realizarem o sonho delas através de uma bola de futebol. Tá chegando mais perto do Catar, né? Perto de São Paulo. Até arrepiei, ó. Imagino, porque é um dos meus sonhos. Chegou agora, faltando 2 jogos pra ir, né? A oportunidade da minha vida. E vamos lá, vamos pra cima. Tá só 2 passos, né? Só 2 passos. O Roger é traíra, é isso? É. Ele abandonou a gente, ele falou que ele é de São Paulo agora, então é sal nele. Não, aí é praticamente 20 minutinhos, né? Já tá na fase final lá em São Paulo, né? E no chaveamento a gente viu que tinha uma dupla muito forte, um trio, na verdade, muito forte, que não era daqui do estado, né? Eles vieram de São Paulo. Estamos jogando contra todos ali, né? Porque a gente é de São Paulo, né? De Santos. Vai falar mais ali fora da quadra ali, torcida. É o pessoal que abraçou mesmo a ideia de alguém da nossa cidade, independente de quem fosse, quando foi pra final, que alguém da nossa cidade ganhasse. Eu sou paraense, mas vim do Maranhão já faz... Tô com 3 anos aqui em Manaus. Minha mãe é aquela mãe coruja que vai se machucar, isso e aquilo. Já meu pai não, meu pai me gosta que eu jogue, minha irmã então. Meus irmãos tudinho. Tenho uma filha também de 6 anos. Todos os jogos ela tá lá. É como eu penso, eu já tive muitas oportunidades para jogar profissional. Só que eu tive minha filha tão cedo. Às vezes eu paro e olho para ela. Será se tudo que eu sonhei para mim não veio? Então eu penso assim, espero que o que não veio para mim que possa vir para ela e melhor. Eu costumo falar que você não tem que mudar nada quando chegar na final. Faça tudo o que você fez até agora para chegar na final. Trata a final como mais um jogo. O que faz um campeão de verdade é o comprometimento e o trabalho em grupo. Porque ninguém ganha sozinho.
Joga, se ganha, vamos pra cima dos caras. O bagulho vai ficar louco agora! Eu quero ver a loucura desses times maravilhosos! A gente meteu o gol primeiro nelas, não demorou muito, elas foram lá, empataram. E a gente sempre com o pé mais na frente, foram lá e viraram, elas empataram. A gente fez 1 a 0 no primeiro tempo. A gente chegou com uma zebra, né? A gente fez 5 a 1 e eles em seguida fizeram um gol de goleiro 5 a 3. Bora que ainda dá, que ainda dá. Por um minuto eu pensei que a gente ia cair aqui mesmo. Não queria um empate, só queria a vitória. Então a gente passou aí pra cima. Fizeram 5 a 4 e ali no finalzinho, nos últimos 10 segundos, eu consegui tirar 2 bolas ali. A bola travou no canto. E a gente conseguiu, no sufoco, sair com a vitória, né? Aí é um filme, faz na nossa cabeça como vai ser, como são as meninas de lá. Mas eu nunca estive tão perto de um carimbo no passaporte como a gente tá agora, né? Uma sensação de que é algo que talvez a gente não pudesse ter de uma forma que não fosse pelo futebol. A Lourinha é a minha filha. Eu não sei o que passa na cabeça dela, mas na minha é de orgulho, né? De um dia eu chegar, minha filha me ver, o que eu já fiz. Olha pra ele. Dá um oi. Não, tchauzinho. Oi. A gente vai representando o futebol feminino. E eu não levo só o Amazonas, porque eu levo o Maranhão também, que eu vim de lá. Eu acho que quando envolve futebol, não tem como não falar do meu pai. Oi, pai, tá me ouvindo? Tô aqui na entrevista com o pessoal. Eles perguntaram qual era a primeira pessoa que eu queria ligar, que a gente ganhou a etapa daqui de Manaus e a gente vai pra São Paulo agora no dia 13. Só queria lhe agradecer por todo o incentivo que o senhor me deu, por sempre me apoiar, na verdade, em tudo que eu faço. Ô, filho, eu tô muito feliz por você. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê muita sabedoria. Eu e sua mãe, a gente ama muito você. Sei disso. Tá? Vê se tu não some, né, filho? Primeiramente, tem a parte de trazer um grande evento, de um grande acontecimento, que é uma Copa do Mundo, para uma cidade que, às vezes, eles se sentem um pouco esquecidos também. O futebol tem esse poder de trazer a competitividade, de trazer interação. Não foi só aqui, né? Depois as meninas verem a dimensão que a Adidas fez aqui em cada cidadezinha, eu acho que deixou marcado em muita gente. Para todos vocês que estão disputando essa grande final, para mim não importa quem vai ser o campeão, quem vai ser o vice, quem vai ganhar ou quem vai perder. Mas importa o que vocês fizeram até agora para chegar na final. Vocês já são campeões. Porque vocês chegaram na final de um torneio onde milhares e milhares de pessoas queriam estar no lugar de vocês. O recado que eu tenho para vocês que chegaram na final é desejar boa sorte a vocês. Eu não sei quem vai ganhar, eu não sei quem vai pro Catar, eu não sei quem vai ser o campeão, mas eu sei que vocês criaram algo diferente na vida da família de todos vocês. Porque vocês são vencedores, vocês são os transformadores da vida e da família de todos vocês. Parabéns, Capitão Cafu. Janela cinza, pé descalço, jogando bola no campinho de terra. Favela city voando alto, terra da garoa e selva de pedra. 3 listras no peito e Adidas na chuteira. Trilhando a jornada de todo sonhador. Vestir a camisa com as cores da bandeira e mostrar pro mundo que eles têm o seu valor. 15 de broa.